de Levítico. Levítico capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 9 e 10. Levítico 19, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Aleluia. Levítico 19, 9 e 10. Não acredito nisso, não. Já é tradição. Levítico 19, 9 e 10. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu quero pedir hoje também um apoio mais do que especial para a nossa irmã Ana. Eu vou citar alguns textos, aí quando eu citar, você projeta para nós, por favor, tá bom? Obrigado. Levítico 19, 9 e 10 diz assim: quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Pois bem, o texto que nós fizemos a leitura, ele nos fala de como era o processo de colheita do povo de Israel. Eles plantavam, nós sabemos que tanto as plantações quanto o cultivo de animais era essencial para a sobrevivência, né? Era o que movia a economia de Israel. E eles plantavam, mas tinha uma ordem, tinha uma maneira deles de fazerem a colheita. Eles não podiam fazer a colheita de qualquer maneira. Como era a colheita? Era feita num processo de 3 partes. A primeira parte é chamada de primícias. Chamada de quê? Primícias. Como eram as primícias? Eles chegavam, quando chegava o tempo da colheita, ele vinha o homem que ia fazer a colheita, abraçava um feixe, cortava esse feixe, e esse feixe ele levava para o sacerdote e apresentava esse feixe ao Senhor. Essas eram as primícias. A segunda etapa era a colheita geral. Então eles vinham para colher tudo e pegar aquilo que eles tinham plantado. Porém, todo o fruto que caía no ato da colheita, todos os cantos do campo e os frutos que estavam mais altos, eles não colhiam, eles deixavam lá, não podia mexer. Caiu, tem que ficar. Do canto, fica. E os mais altos também tem que mexer. Por que não? Porque esses frutos dos cantos do campo, esse fruto que caía e os dos galhos mais altos, eram os alimentos do pobre, da viúva e do estrangeiro. Interessante, mas por que eu estou falando sobre colheita hoje? Porque nós vimos no domingo passado que tudo que se tinha, o que acontecia no Antigo Testamento, os mandamentos, aquilo que Deus ordenava, tinha uma aplicação futura. Então, eu quero convidar você, para que você veja aí comigo, Hebreus capítulo 10. Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Se você é bom de Bíblia, pode abrir Hebreus. Se você está no processo para ficar bom, você pode acompanhar a leitura aqui, que será projetada para nós, em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. Eu vejo também alguns irmãos anotando, e glória a Deus por isso. Vou também tentar ser didático aqui para que você possa acompanhar. Hebreus 10. Hebreus 10, o versículo 1. Hebreus 10, 1. Olha o que está em Hebreus 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas,
nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Ele está dizendo que a revelação bíblica ela não foi entregue de uma vez. Lá no passado, eles tinham algumas atitudes, algumas ordenanças, leis que Deus deu, mas que estavam apontando para aquilo que viria futuramente. Então, eles faziam coisas, mas não tinham um completo entendimento. À medida do passar do tempo, a revelação bíblica se mostra de maneira clara. Então, o que esse processo de colheita que nós falamos até agora quer dizer para nós hoje? Esse processo aí de colheita, ele está comunicando conosco hoje sobre um dos fundamentos da nossa fé. Qual é? A ressurreição dos mortos. Então hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia fala acerca de ressurreição. E eu quero convidar você já a abrir em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Daniel, capítulo 12, versículo 2. O que a Bíblia nos fala sobre ressurreição? Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Você é um amante do estudo bíblico, você sabe que aqui nós já estamos falando dos capítulos escatológicos de Daniel. Daniel 12, 2. Olha o que vai falar lá em Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Dormir aqui é um eufemismo, ele está falando de pessoas que morreram. E ele está dizendo o seguinte, que vai ressuscitar justo e ímpio, povo de Deus e povo que não é de Deus. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Gente, está rápido demais? Não. Tá? A divergência no arraial. Vamos mais devagar então. João 5, 28 e 29. Nós estamos falando sobre ressurreição. Daniel diz que vão ressuscitar os justos, povo de Deus, e os ímpios, quem não é de Deus. O que Jesus falou sobre isso? João 5, 28 e 29. Aleluia. Glória a Deus. João 5, 28 e 29. Diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Opa! Justos e injustos ressuscitarão. Só que justos para a vida eterna e injustos para o quê? Condenação. Como eu disse a vocês no domingo passado, para que nós possamos ter algo que nós sabemos que é para os nossos dias, ter certeza que é para a gente viver algo, tem que ter no Novo Testamento, sim ou não? Sim. A igreja do Novo Testamento. Então vamos ver se a igreja do Novo Testamento falava sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Atos dos Apóstolos 24, 14 e 15. Atos 24, 14
14 e 15. Glória a Deus. Atos 24, 14 e 15. Olha só. Mas confesso-te isto, que, conforme aquele caminho que chamam seita, que era como o evangelho era chamado no início, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, haverá ressurreição do povo de Deus, dos justos e dos injustos. E como será o processo de ressurreição do povo de Deus? Lembra que eu falei da colheita que tinham 3 etapas? Primícias, colheita geral e rabiscos da terra, que era o que tinha sobrado. Assim será a ressurreição. Como começa a ressurreição? Ela já aconteceu a primeira. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nossa leitura será a partir do versículo 20. 1 Coríntios 15, 20. Aleluia. 1 Coríntios 15, 20. Aleluia. Olha o que diz. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que ele está dizendo aqui, gente? Nós vamos ressuscitar um dia. Por quê? Porque Cristo é a primícia e Ele ressuscitou primeiro. Então, como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados se tivermos passado pela morte antes da vinda dele. Aleluia! Por quê? Porque aquele que quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Abra comigo em Mateus 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler os versículos 52 e 53. Mateus 27, 52 e 53. Eu disse a você que as primícias, sempre, quando tinha primícia, não era nunca um talo só que era tirado para levar, não, era sempre um feixe. Então se pegava o primeiro feixe da colheita e apresentava ao sacerdote. Eu disse a você que Cristo é a primícia, sim ou não? Sim. Mas Cristo foi sozinho como um talo da primícia? Não. Olha o que vai dizer Mateus 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O ato da morte de Cristo não foi um ato que apenas ele morreu e ressuscitou.
ressuscitou, não, mas muitos santos, muitos que morreram crendo na promessa, eles também ressuscitaram e foram vistos por muitos. Glória a Deus. Mas eu disse para você da primeira etapa, colheita, a primeira etapa, primícias, segunda, colheita geral. Vai ter uma colheita geral? Sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pastor de Deus, Tessalonicenses está na Bíblia, pastor. Você está inventando, pastor. Tessalonicenses está inventando. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Isso, muito bom. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 13. Então vamos falar da colheita geral. Olha o que Paulo disse para a igreja em Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ele está falando dos mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, vocês não precisam ficar tristes por conta daqueles que já morreram, porque aquele que morreu em Cristo, ele não vai permanecer morto. Por quê? Porque Jesus está voltando para buscar a igreja. E quando Jesus voltar para buscar a igreja, aqueles que morreram primeiro ressuscitarão. Depois, aqueles que estiverem vivos receberão corpos glorificados e encontraremos todos com Cristo nos ares. Os que estiverem vivos e os que já tiverem morrido ressuscitarão, e todos como um só povo encontraremos a Cristo e estaremos com Cristo para sempre. Encontrar com Cristo. Aleluia! Aleluia! Mas eu disse que em 3 etapas. Primeira etapa, primícias. Segunda, colheita geral. E a terceira etapa? A terceira etapa são os rabiscos.
aqueles que não foram colhidos na colheita geral. E para isso eu quero convidá-la a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 9 e vamos até o 17. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Olha o que diz esse texto. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, adorando a Deus. 12. Dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. 15. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Do que ele está falando aqui? João está falando que ele está tendo a visão do Apocalipse. Ele está no céu, ele foi arrebatado, e ele está vendo o povo que foi salvo durante o período da grande tribulação. Deixa eu abrir um parênteses, talvez você não tenha familiaridade com essa parte, com esse assunto. Então eu vou fazer bem rapidinho um resumo. Depois a gente vai ter tempo, querendo Deus, a gente vai entrar a fundo nesse assunto. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: Jesus vem para arrebatar a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, o período da graça estará encerrado. E começa nessa terra o período da grande tribulação. Uma luta que nunca aconteceu na história da humanidade. A grande tribulação vai durar 7 anos. E durante o período da grande tribulação, o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco hoje, que é o nosso amigo, consolador amado, que está conosco todos os dias, que nos ajuda, que nos fortalece, que é o penhor da nossa salvação, o selo da salvação que Deus entregou para seu povo, ele terá nessa terra uma ação restrita. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje a salvação é muito mais fácil, mas no período da grande tribulação, quem quiser Jesus vai ter que negar a própria vida, porque será perseguido, será caluniado, vão tentar tirar a vida e muitos vão morrer no período da grande tribulação. Mas no tempo da grande tribulação ainda haverá um povo que vai dizer assim:
Jesus na minha vida. E esse povo vai morrer na grande tribulação. Mas quem morrer na grande tribulação vai estar no céu com Jesus Cristo, vai ser recebido lá. E o Senhor está dizendo para aquele povo assim, ó: toda a tua lágrima agora foi enxugada, porque agora tem salvação. Eu preciso fazer um alerta à igreja. Irmãos, é muito mais fácil ser salvo na primeira chamada do que na segunda chamada. Se fosse você, trabalharia a vida para estar com Cristo quando Cristo voltar. Sabe por quê? Porque vai ter salvação? Sim, mas será muito mais difícil. Então vamos de primeira, que a salvação é mais fácil. Falei sobre a colheita, agora eu quero falar outra parte desse assunto. O que vai acontecer com os nossos corpos quando vier a ressurreição? Será esse mesmo corpo? Não. Vamos aprender sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 48 e 49. Enquanto os irmãos abrem 1 Coríntios 15, 48 e 49, o alerta é muito sério. Sabe, dentro dos salvos da grande tribulação, vai ter um povo. Uma parte vai conhecer Jesus na grande tribulação. E outra parte que viver a grande tribulação é o povo que estava na igreja. Da mesma maneira que a colheita vem e os frutos que caíram da grande colheita ficam para os rabiscos, assim será também na ressurreição. Porque aqueles que Jesus levar já estão garantidos, mas tem muita gente que era para ter ido na primeira que vai ficar para ir na segunda. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Infelizmente, alguns conhecerão o anticristo. Sangue de Jesus tem poder. 1 Coríntios 15, 48 e 49. Como será nosso corpo? 48 diz assim: qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também são os celestiais. 49. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que esse texto está dizendo? Que o nosso corpo glorificado não será semelhante a esse corpo terreno. O corpo celestial vai refletir aquilo que é celestial. Mas a Bíblia fala mais sobre esse assunto. Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Epístola de Paulo aos Romanos 8, 23. Olha o que diz esse texto. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que ele está dizendo? Que haverá uma transformação do nosso corpo. O que mais que a Bíblia fala sobre esse assunto? Primeira Epístola de João, capítulo 3. 1 João 3. Lá no final da Bíblia. 1 João 3. Versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, enquanto Isso. 1 João 3, 2 vai dizer assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Número 1, esse texto está dizendo que nós veremos Jesus como ele é. Número 2, esse texto está dizendo aqui que assim como era o corpo glorificado de Jesus, como é o corpo de Jesus quando ele ressuscitou, o nosso corpo será da mesma forma. Aleluia! O que mais que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto? Evangelho de Lucas 24. O que esse corpo fazia, hein? Lucas 24, versículo 39. Lucas 24. Nós vamos do 39 ao 43. Lucas 24, do 39 ao 43. Diz assim, Jesus falando aos discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. 40. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. 41. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. 43. E o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus apareceu diante dos discípulos com o corpo glorificado, e os discípulos ficaram espantados, pasmos, felizes também. Aí Jesus disse assim, sabendo que eles estavam: será que é ele? Aí Jesus: sou eu. Olha aqui as marcas dos cravos nas minhas mãos. Olha aqui as marcas que estão nos meus pés. Sou eu. Aí eles pensaram assim: então é um fantasma. Jesus, sabendo que eles iam pensar que ele era um fantasma, disse assim: não, gente, fantasma não tem carne e não tem osso. E fantasma também não come. Tem comida aí? Tem. E Jesus fez o quê? Comeu, para mostrar que ele não era um fantasma. O que eu quero dizer? Nós não seremos almas penadas andando por aí, não. Você vai receber um corpo glorificado. Aleluia. O que mais? João 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, versículos 19 a 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículos 19 a 20. Olha que interessante, né? Talvez você pensava assim: eu vou ser uma alminha penada andando no céu. Vai não. João 20, 19 a 20. João 20, 19 a 20. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Pega essa. Tu vai ter corpo, tu não é uma alma penada, mas eu vou te dizer o que seu corpo será capaz de fazer. O mesmo que o corpo de Cristo fez. Os discípulos estavam com medo depois da morte de Jesus e estavam trancados, fechados no cenáculo.
Jesus simplesmente apareceu no meio deles, sem bater na porta e sem falar, oh, alguém abre que eu quero entrar. Não, ele simplesmente apareceu no meio e disse assim, ó, paz seja convosco. Tem gente me olhando assustado. Varão, mulher de Deus, o que Deus vai fazer quando chegar naquele grande dia, você vai olhar e falar, meu Deus, que negócio é esse? Você vai ser capaz de fazer coisas que você nunca imaginou na tua vida fazer. Meu Deus, é agora. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11, 35. Hebreus 11, 35. Gente, essa era a pregação da igreja primitiva. Para você ter ideia de como as mensagens infelizmente mudaram ao longo da história. O foco, né, mudou. Hebreus 11, 35. Hebreus, que são os Hebreus? 11, 35. Diz assim, ó. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Vou por parte, que esse aqui tem muita informação. Primeira informação: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Está dizendo aqui de pessoas que morreram querendo em Cristo e que ressuscitaram como fruto daquela primícia que nós já falamos. Número 2, não aceitando os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Segunda informação: tem gente da época da igreja primitiva que estava indo para morrer e que se tivesse feito uma oração, Deus daria livramento. Só que sabe o que essas pessoas fizeram? Não. Eu não quero livramento, porque se eu morrer pelo amor de Cristo, pelo nome de Cristo, na hora da ressurreição meu galardão será maior. Você tem ideia disso? Tem ideia disso? Gente que podia fazer uma oração e não ia para a boca do leão. Mas disse assim, não. Não tem honra maior para um servo de Deus do que morrer pelo nome de Cristo. Não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. O que eu quero dizer com isso, gente? Vou fechar essa parte agora. 1 Coríntios 15, 35 e 44. Que nós vamos falar um pouquinho agora de galardão. 1 Coríntios 15, do 35 ao 44. Primeira Coríntios 15, 35 ao 44. Olha a pergunta que os irmãos lá na igreja em Corinto faziam. Ó. 1 Coríntios 15, 35 a 44. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de outra qualquer semente. 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. 39.
Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é carne dos homens, e outra carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra dos terrestres. 41. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: número 1, quem entregar sua vida nessa terra aqui para Jesus vai ter um corpo glorificado na próxima vida. Número 2, o corpo que nós teremos depois será infinitamente superior ao corpo que nós temos hoje. Número 3, a glória. Ele começa a falar da diferença de carne de animais, e aí ele fala da diferença do brilho do sol para o brilho das estrelas, e que estrelas brilham diferente, de estrelas para estrelas. O que ele está dizendo com isso? Que quando nós formos arrebatados, nós vamos passar por um tribunal chamado Tribunal de Cristo. No Tribunal de Cristo nós vamos receber um negócio chamado galardão. E o galardão não será igual para todo mundo. Por quê? Porque as nossas obras vão ser analisadas por Deus. E o galardão será de acordo com a qualidade das nossas obras. Quem eu estou querendo dizer? Que todos que creem em Cristo receberão salvação, mas haverá no céu diferença de galardão. Glória a Deus. Eita, pastor, sério? Sério? Pastor, se eu só chegar no céu, tá bom demais. Verdade. Tô lendo. Agora, para caminhar para o final, eu falei da ressurreição dos justos até agora. Vou encerrar agora falando da ressurreição dos ímpios. Porque no início eu disse para você que ressuscitariam justos e ímpios. Como é que é a ressurreição dos ímpios? Apocalipse 20. Pode abrir lá, Apocalipse 20, a partir do versículo 6. Apocalipse 20, do 6 ao 15. Apocalipse 20, do 6 ao 15. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a salvação, que é o arrebatamento. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Ele está falando aqui do inferno. Quem for arrebatado está salvo, não vai para o inferno, não tem mais chance nenhuma de ir para o inferno. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos está falando do milênio. Deixa eu contar uma coisa para que muitos crentes não sabem. Tem gente que pensa que a gente vai para o céu e vai ficar eternamente no céu com Cristo. Amém? Não! Tu vai ficar um tempo lá, que é o tempo terrestre de 7 anos aqui. Depois a igreja volta para cá. Deus, aleluia. Pastor, eu não quero voltar mais não. Vai que eu me perco, pastor. Não se perde mais não, porque você já tem um corpo glorificado. O pecado não vai ter mais influência nenhuma sobre nós. Aí o povo que vier para cá, no período de milênio, depois a gente vai ler, mas já vou resumir. Satanás será preso durante 1000 anos.
Nesse tempo, Cristo e a igreja vão reinar nessa terra. Eu disse Cristo e a igreja. Ou seja, Cristo e você vão reinar aqui nessa terra. Versículo 7. Meu Deus. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 8. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. 11. Deixa eu só parar aqui para te contextualizar. Igreja reina 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás é solto. E ele começa de novo a regimentar as pessoas. E aí então ele levanta um exército para ir contra Jerusalém, contra Israel, o povo de Deus. Deus se levanta e então entra com o julgamento. Versículo 11. E viu um grande trono branco. Não confunda, isso aqui é um julgamento. Não confunda tribunal de Cristo com o julgamento do trono branco. Tribunal de Cristo, você já está salvo. Se porventura você passar por um julgamento e você vê um trono branco, deu ruim. Deu ruim. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pode colocar o 13 para mim, eu só vou fazer um comentário. Cuidado! Eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado, tá? Tudo. E haverá um dia onde as atitudes serão julgadas. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse aqui é o último dia do ímpio. No último dia do ímpio, o Senhor vem. Todos que morreram pela água, a água entrega seus mortos. Todos que já estão no inferno vão voltar, vão ressuscitar. Ei, ressuscitar corpo. Eles ressuscitam e o Senhor vai abrir os livros. Esses que passaram pelo trono branco, nenhum deles já tem o nome no livro da vida. Quem passar pelo trono branco já está sendo julgado só para receber a última sentença. Não tem mais chance. Eles vão ler, o Senhor vai apenas dizer o motivo pelo qual ele está indo para o lago de fogo. Porque o inferno será lançado no lago de fogo, Satanás será lançado no lago de fogo, a besta será lançado no lago de fogo, o falso profeta será lançado no lago de fogo, e os ímpios também. Eu falei do corpo glorificado, né? Quer ver o corpo do ímpio? Isaías 66. Tem opção de tudo. Isaías 66, 24.
Isaías 66, 24. Isaías 66, 24. Olha aí. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Vou contextualizar o que está querendo dizer aqui Isaías 66, 24. Nós sabemos que quando uma pessoa morre, o seu corpo entra em estado de decomposição, não é isso? Então, como se diz, vamos falar assim no popular, o corpo é comido de bicho, não é isso que fala no popular? Sim. A ideia do texto é a seguinte, ó, o velho está comendo o corpo. Só que esse corpo, diferente do corpo natural, que uma hora o corpo natural acaba, não é? Enterra a pessoa, depois de um certo tempo vai tirar, só está os ossos, não é assim? O que ele está dizendo aqui? Que o verme está comendo a carne, é como se a carne voltasse e fosse comida de novo pelo verme. A carne volta e o verme come, a carne volta e o verme come, a carne volta e o verme come, e isso não acaba nunca. Aí ele está falando aqui do fogo que não se apaga. Vamos entender o sentido? Se botar fogo em alguma coisa, enquanto aquela coisa que você botou fogo ainda estiver ali, o fogo vai estar queimando, sim ou não? Sim. Quando aquela coisa acabar, o fogo é ou não é? A ideia aqui é de um corpo pegando fogo, só que o fogo não consome o corpo. Ele fica queimando eternamente, queima, mas não acaba. Então fica aquela agonia eterna da dor, mas essa dor não tem fim. Pastor, o senhor ensinou domingo passado que a gente pegar só o Antigo Testamento, a gente tem que olhar para o Novo Testamento. Verdade, então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, 47 e 48. Marcos 9, 47 e 48. Marcos 9, 47 e 48. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos serem lançados no fogo do inferno. 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca Se apaga. Marcos ele mostra a radicalidade que nós deveríamos ter com o pecado. Ele diz assim, ó, o problema é seu olho. O seu olho vai na direção errada, arranca o olho e joga fora. Sabe por quê? Porque tu vai arrancar esse olho, mas você ainda tem salvação. O problema é sua mão pega o que não era para pegar, corta essa mão. Gente, é claro que ele não está falando numa linguagem literal. Ele está dizendo assim, ó, seja radical contra o pecado. Por quê? Porque senão vai o corpo todo para o inferno. E agora eu vou concluir, vou encerrar e vou pedir para você abrir agora em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vou encerrar com esse texto. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Amém. Está escrito assim, ó.
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que enquanto você está aqui, nessa terra, respirando, as suas atitudes vão determinar onde a tua alma vai. Aquilo que nós fizermos pode determinar uma eternidade com Deus ou uma eternidade afastado da presença de Deus. E eu não estou aqui para mentir para você. Não pense que depois que morrer, não, pastor, 7 dias depois acende uma vela, faz uma reza, a alma sai. Não vai sair. Não tem purgatório. O que é purgatório, pastor? Vai passar um tempinho ali pagando os pecados. Aí depois que tiver expurgado os pecados, vai entrar no céu. Não existe purgatório. Também não existe, não, pastor, porque a alma vai desencarnar e depois ela vai encarnar de novo, até virar espírito de luz e não encarnar mais. Isso não existe. E pastor, eu vi demais. O que nós fazemos aqui em vida é o que vai determinar o lugar para onde passaremos a eternidade. Quero convidar você a se colocar de pé no nome de Jesus. Uma hora a gente vai pregar sobre os sinais da vinda de Jesus e você verá que a volta de Cristo está muito mais próxima do que a gente imagina. É verdade. Então prega logo. É verdade. Agora não. Uma hora pode ser mais cedo, não? Senão já está querendo vigília de estudo bíblico. Gente, fora isso, tem um ditado do mundo que é verdade. Para morrer, basta estar vivo. Vivo. Não, mas eu sou saudável. Não, mas eu sou jovem. Não, mas isso não garante nada. Verdade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nesse momento, olhe para a sua vida, o seu coração, as suas atitudes, e responda a você uma pergunta. Se Cristo voltar hoje para arrebatar coletivamente a igreja, ou se Cristo voltar hoje só para você, porque você morreu, para onde você vai? Se for um arrebatamento coletivo, você fica aqui para conhecer o anticristo? Passa pela grande tribulação? Se ele voltar para você hoje, você hoje vai para o céu? Ou você vai para o inferno? Tem algo também que eu não falei. Se você entra no céu, você já está salvo para sempre. Da mesma maneira, quem morrer, a alma vai para o inferno e não tem mais perspectiva de salvação. Onde é o destino da tua alma se você morrer hoje? Pastor, olhando para a minha vida, eu reconheço que se eu morrer, ou se Cristo voltar, eu não estaria com Jesus. Eu não teria o privilégio de estar com a igreja, não teria o privilégio de rever pessoas que morreram em Cristo. Mas que bom que você ainda está respirando, né? Seu coração está batendo. Então você ainda tem
oportunidade, tem chance. Sabe, os teólogos eles divergem em relação à consciência da alma. Em relação ao céu, eles divergem. Uns acreditam que nós vamos ter lembrança, outros acreditam que nós não vamos ter lembrança, outros acreditam que nós vamos ter uma lembrança parcial. Eu sou do time que acredita na lembrança parcial. Tudo aquilo que não trouxer dor na sua lembrança, você vai ter, vai carregar. Mas os teólogos não divergem sobre a consciência de quem está no inferno. Porque uma das maiores torturas para quem estiver no inferno será lembrar de todas as oportunidades que teve e todas as vezes que rejeitou. Olha para o rico e Lázaro. Você vai ver que o rico lembra perfeitamente da vida dele na terra. Pastor, eu preciso me acertar com Jesus. Todo mundo agora de olho fechado, eu quero pedir, se você precisa se acertar com Cristo hoje, eu estou te esperando aqui na frente para nós orarmos juntos. Se tiver alguém que quer se ajustar com Cristo hoje, a oportunidade está aberta. Amém. 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 Aleluia. Pastor, eu não quero ir na frente, não. O Criador do Universo foi humilhado, carregou uma cruz, zombaram dele e ele morreu na cruz por nós. Ele não precisava de nada disso. E ele disse assim, ó: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Mais um convite e nós vamos orar para encerrar o culto. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Essa não é uma decisão só para essa vida, mas ela vai para toda a eternidade. Glória a Deus. Você que está aqui na frente, essa é a decisão mais importante da nossa vida. Mais importante. Porque ela não reflete só aqui, ela reflete para toda a eternidade. Você tem visto sempre quando eu faço a oração para que alguém aceite Cristo, eu falo assim, ó: escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida. Hoje você viu que não é à toa que eu falo isso. É porque naquele grande dia o livro da vida vai ser aberto. Quem estiver com o nome no livro da vida está salvo. Está salvo. Nosso nome tem que estar lá. Feche seus olhos. Você que está no seu lugar, coloque as mãos sobre o seu coração nessa hora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, Pai. Pai querido, essa é uma mensagem muito séria, porque ela fala do nosso destino, Pai, que pode ser de salvação ou de perdição. Deus, em nome de Jesus, que nossos nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, nossos pecados, Deus, faz, em nome de Jesus, Pai. Deus, o Senhor sabe como é difícil, Senhor. Às vezes nós lutamos contra a nossa natureza, lutamos contra a nossa carne, Senhor. E que batalha travada e terrível é essa, Pai. Mas sabemos que sempre foi assim. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, né? O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não deveria fazer, isso aí eu faço. Nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza, na nossa pequenez,
nas nossas limitações. Em nome de Jesus, Pai. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus. Perdoa nessa noite, Senhor, todos os pecados, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que lança nossos pecados no mar do esquecimento. E é isso que nós te pedimos nessa hora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos estar preparados com as nossas vestes mais alvas do que a neve. Porque se hoje for o dia que o Senhor escolheu para nos chamar, nós queremos estar prontos. Se for o dia que o Senhor escolheu também para chamar os santos, a igreja, que nós estejamos prontos também, Deus. Em nome de Jesus. Deus, passa com o teu poder, com a tua unção. Sela, Senhor, cada um dos seus filhos, Pai, com o Espírito Santo, que nos foi dado como penhor da nossa salvação. Em nome de Jesus. E que a tua graça e a tua paz reine sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, fácil não é, mas eu creio que um dia nós estaremos lá na glória. Nós vamos olhar uns para os outros e vamos dizer assim: conseguiu chegar, hein? Tu conseguiu chegar. Eu sempre acreditei que você estaria aqui. Glória a Deus. Tenho certeza, irmãos. Tenho certeza. Vamos olhar uns para os outros e falar: glória a Deus. Nós chegamos. Vamos reinar com o Mestre mil anos. O Mestre está esperando por nós. Ele fez a parte dele. O que ele poderia fazer por nós, ele fez. Agora ele está esperando que nós façamos a nossa parte. Amém? Glória a Deus. É, Jesus. Então, sexta-feira nós estaremos aqui reunidos no culto da unção. Lembrando que amanhã tem oração. Continua firme, buscando a Cristo. Segue firme, firme e constante, sempre abundante, porque a nossa obra no Senhor, ela não é em vão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Pai, o Senhor faz como Tu queres. Qual é a maior vitória do povo de Deus, senão o céu? E nós estamos aqui no culto da vitória. Então que o Senhor abençoe cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que a Tua graça e a Tua paz estejam conosco. Abençoa, Senhor, esse restante de semana. Traz paz aos nossos corações. Em nome de Jesus. E que possamos, Senhor, voltar à prática bíblica. Porque a Bíblia fala que nos momentos difíceis, os homens e mulheres